Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 95 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estarei todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado em 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Sistec e a Eticadata desenvolveram um software que está na linha da frente. Para validação pelas autoridades fiscais, dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para ter 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado e os nossos preços são bastante atrativos. Sistec. Soluções. Hoje vamos ter o prazer de voltar a contar com a presença dos contabilistas e membros do CPCA. Falo do Décio Fernandes, da Patrocínia Guerreiro. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Contas na Hora. Sina, bom dia. Bom dia, Cristina. Apresentamos como Patrocínia e depois as medicinas. As pessoas ficam complicadas. Bom dia, Cristina. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia aqui o meu colega de painel, Décio Fernandes. Bom dia, Cristina. Décio, muito bom dia e mais uma vez muito obrigada por este desfile aqui no Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Muito obrigado. É sempre bom estar aqui. E bom dia, estimados ouvintes, e aqui é a minha colega Sina. Muito bem. E para dizer aos contabilistas que o contabilista que quiser passar a ser convidados para alguns temas pertinentes ligados à nossa profissão, por favor, identifiquem-se nos grupos do WhatsApp. Com muito tempo de antecedência, avisamos qual é o tema, preparem-se e vêm cá muitas contribuições que o Conta na Hora precisa de todos. Todas as contribuições são poucas no fim do dia. Foi publicada a Lei 9/19, o código que aprova as alterações ao Código do Imposto de Rendimento do Trabalho, ou seja, altera a Lei 18/14 e passamos a ter a Lei 19/19 de 24 de abril de 2019, que entrou em vigor precisamente em abril, nesta data. Grupo A, o que é que alterou, Sina? Lembrar que aqui o código do IRT tem 3 grupos. Grupo A, que são os efetivos. Grupo B, que são os profissionais liberais. Grupo C, são aqueles particulares com negócios próprios. Cristina, o que alterou a Lei 18/2014 é a lei, portanto, que foi aprovada, número 9/2019, 24 de abril, portanto, vem no sentido de alargar a base tributária e buscar os rendimentos
rendimentos onde antes não se ia buscar. Com base nisso, foram alterados alguns artigos, entre eles o artigo 1, o artigo 3, fundamental, 2, 3, 6, 8º, 9º, 10º, 11º e 16º. Portanto, em relação ao artigo número 3, concretamente, foi onde se mudou mais, incluem-se nesta base, todas as remunerações procedidas pelos trabalhadores por conta de outrem e pagas por uma entidade patronal por força do vínculo laboral, como definido tanto nos termos da Lei Geral do Trabalho. E os rendimentos dos trabalhadores cujo vínculo de emprego se encontram regulados pelo regime jurídico da função pública. Isso também foi abrangente. Os rendimentos oferidos por titulares dos órgãos sociais das pessoas coletivas. E os rendimentos distribuídos a favor dos sócios das sociedades puramente civis com ou sem forma comercial. Portanto, isso foram as alterações mais vincadas nestes artigos em relação ao Grupo A. Com relação aos subsídios, o que é que traz? Aos subsídios, antes haviam limites diferentes, hoje são completamente diferentes. Refiro-me basicamente ao subsídio de alimentação e ao subsídio de transporte. Portanto, que são subsídios mensais agora, são 30 mil kwanzas mensalmente, ao contrário do que era na lei anterior. Sim, na lei anterior eram 30 mil, pois dois somados, não é? Agora é 30 mil cada subsídio de transporte, 30 mil, subsídio de alimentação, 30 mil. É como se fosse 1.000 kwanzas dia por cada um dos subsídios. 1.000 kwanzas para comer, 1.000 kwanzas para o táxi, faz o total 30, 60 mil kwanzas em subsídios isentos de IRT. Sim. Todos os outros mantêm-se, conforme era. Sim. Décio, Grupo B. O que é que temos no Grupo B? Antes de falar do Grupo B, tem aqui só uma... Chega no artigo 2º, número 1, em que foi revogado a linha B, que fala das gratificações de fins de carreira devidas no âmbito da relação jurídico-laboral. Aquela gratificação que, por reforma ou mesmo fim de carreira, estavam não sujeitos, porque o artigo número 2 fala sobre a não sujeição. Não constituem matéria coletável, de acordo com a antiga lei, essas gratificações, mas ela foi revogada, logo estão atualmente sujeitas. E então o Grupo B? Em termos do Grupo B, no que concerne à determinação da matéria coletável, no artigo 4º vem aqui referir que os contribuintes com contabilidade organizada aplicam-se as regras, neste caso da determinação da matéria coletável, conforme as regras do Grupo A do Imposto Industrial. Ainda no artigo 9º, número 6, fala também que as empresas do Grupo C que estiverem nessas mesmas condições, aplicar-se-á também as regras da determinação da matéria coletável das empresas do Grupo A do Imposto Industrial. E que regras são essas? Por exemplo, é deduzir os custos? Nessa situação, sim. E a taxa é do Grupo A do Imposto Industrial ou do Grupo B do IRT? Não, é assim, são as regras, logo, em termos da determinação da matéria coletável e da taxa, mas penso que mantém-se que é um imposto sobre o rendimento do trabalho, não imposto industrial. Então só vamos buscar a regra da dedução dos custos. Sim, neste caso. Isto foi a propósito da polêmica que havia com relação a estes dois grupos de IRT, porque estavam a ser injustiçados. Exatamente. Porque eles têm muitos custos e a Lei 19 pura e simplesmente entendeu dizer que esse grupo tem sempre lucro, que é o caso do Grupo C, que é impossível, que a empresa que eternamente tem sempre lucros. Há momentos bons e há momentos maus. E era o grande erro da Lei 18/14 e nós várias vezes falamos aqui na revogação desta lei, parece que o legislador é nosso ouvinte assíduo. E ainda bem. Então esse é o grande destaque no Grupo B. Sim. Tem ainda um pequeno acrescento no artigo 3º, número 3, onde tem a lista das profissões liberais, foi acrescentado a profissão de cabeleireiro, massagista e DJ. Não disco jockey. As cabeleireiras, DJ, massagistas entram para esse pacote. É verdade. E os DJs são pessoas que faturam muito. Como é que tinham deixado os DJs de fora? Falando dos cabeleireiros, vamos imaginar todos os salões que existem aí pelas ruas, pelos bairros, então cairão nesta senda. São profissionais liberais e devem pagar 10,5% de IRT, conta própria, enquanto profissionais liberais. Exato. E se tiverem a ter custos, por exemplo, a senhora que desfrisa o cabelo, compra produtos, compra os cremes, os shampoos, todos consumíveis
inconsumíveis do cabeleireiro. Então, se faturar 500 mil kwanzas num mês e depois ter gastos em consumíveis 200, vai ter que fazer 500 menos 200 e sobre os 300 a taxa de 10,5 é o IRT conta própria em sede do Grupo B da Lei 9/19 de 24 de abril de 2019. Eu acho que as cabeleireiras não têm conhecimento. Cabeleireiras, barbeiros também estão incluídos. Bom, se calhar, tipo, similares. Similares, sim, sim, sim. Não pode se aplicar somente a cabeleireiros tipo, do género feminino. Este pacote vai se aplicar aqui para as cabeleireiras particulares, porque muitas delas também trabalham para empresas. Há empresas que têm salões de cabeleireiros, barbearia. Mas agora, todos aqueles particulares que nós conhecemos muitos, as senhoras que trançam em casa, tudo direitinho, têm que cumprir esta regra a partir de agora. Todos nós temos que ter o nosso número de contribuinte. Com base nisso, toda a gente é devedora do Estado. Cumprir com as nossas obrigações fiscais. Nós temos que pensar no seguinte: gostamos muito de reclamar que o Estado não faz isto, não faz aquilo. Mas nós temos que pensar, onde é que o Estado vai buscar o dinheiro para fazer essas coisas? Nas receitas fiscais. São todos os impostos. Têm a obrigação de Exatamente. pagar. Então, mesmo sendo eu um particular, um profissional liberal, que eu tenho aí um cantinho ao lado da minha casa e exerço essa profissão, eu tenho uma obrigação para com o Estado, para com a sociedade em si. Porque eu estou a usufruir de direitos, mas também tenho obrigações para com a sociedade. E, é assim, nós não podemos somente exigir os nossos direitos. Também temos que cumprir com as nossas obrigações. Um exemplo que eu posso dar é eu paguei a taxa de circulação e ando aqui à toa a reclamar por causa dos buracos nas estradas, aí no bairro, coisas assim do género. Ou seja, primeiro cumpri com a minha obrigação fiscal e depois estou a exigir. Agora, com relação aos DJs, existem DJs que declaram tudo direitinho. Eu acho que desconhecem isso. Agora, olha, isso. senhores DJs que animam as festas da cidade de Luanda e não só a nível nacional, estão de um lado e do outro para as festas, para os grandes eventos. A partir de agora devem se dirigir às vossas repartições fiscais de domicílio e declararem a vossa profissão como DJ, e já deve estar lá no vosso nível, que agora é o número do bilhete de entidade, e a partir do momento que está lá bem definido que a atividade, que a sua profissão é liberal, consta da tabela dos profissionais liberais da Lei 9/19, é um contribuinte em sede de IRT, conta própria, Grupo B. Senhores DJs vão começar a pagar IRT, conta própria, Grupo B. E as instituições, porque há muitas instituições que contratam DJs para os eventos, atenção, devem fazer a retenção de 10,5. A LAC, por exemplo, se chamaram DJs para um evento da LAC, na altura do aniversário da LAC, não sei se a LAC tem DJ como efetivo, mas se calhar contrata. No caso de não for efetivo da LAC, é um mero colaborador, e quando vier tocar no evento da LAC, a LAC vai fazer a retenção de 10,5. A questão de mobilização, tanto de parte da GT como de nossa parte, nós Ordem também temos o nosso papel fundamental. Só que às vezes, quando o contabilista tem acesso à informação, já o pagamento foi feito. Pois. Há muitas dessas situações. Sim. Já o pagamento foi feito. Como localizar o DJ que já levou o dinheiro há muito tempo? Ele nem tem conhecimento sequer. Se calhar no ato da contratação, passem já esta informação, vai tocar no nosso evento. Nós somos uma empresa devidamente organizada, por isso temos regras a cumprir, direitos e obrigações, e as regras são essas. Se quer tocar no nosso evento, vamos ter que fazer o desconto A ou o desconto B. Eu acho que o preço dos DJs que vai passar por um contrato. Não tem que aumentar, Cristina, não tem que aumentar, porque muita gente teve a ganhar o dinheiro de olhos fechados. Praticamente, digamos, no sentido lato, não tinha obrigações nenhumas para com o Estado. Algum dia tinha que se pôr regra nisso. Isto chegou à altura. Vai a entrada da Lei 7/19 e temos que estar todos bem arrumadinhos. Isso é uma questão da gente mobilizar o pessoal com campanhas na televisão, na rádio, sensibilizar as pessoas neste sentido, porque o Estado em si precisa de nós. Nós queremos reclamar e não queremos fazer o nosso papel. Então isso é fundamental para nós. Muito bem. E o Grupo C? O Grupo C eram os enteados, agora finalmente ficou corrigido. Eram os enteados por quê? Porque eles, antes destas alterações todas dos últimos tempos, eram os empresários em nome individual, tinham NIF tipo 2 e pagavam imposto industrial. De repente já não têm NIF tipo 2, agora é o número do bilhete de entidade, continuam a empresário em nome individual e caem no IRT. E tudo que faturam, basta que seja 4
vezes mais a tabela dos do lucro lucros mínimo, mínimos, paga 6,5, que é injustiça. Sim. E quando ele tem custos com pessoal, tem custo de arrendamento, tem N custos de gestão, água, comunicação, material de escritório, tudo isso não era tido nem achado, era o bruto do que vendeu, 6,5 em sede de IRT, conta própria, Grupo C. Batemos palma aqui para o senhor legisladora, andou a ouvir as nossas reclamações, desde que nos deparamos com isso, que nós reclamamos, porque os contabilistas dominam muita coisa das empresas, é o dia a dia, os contabilistas não fazem mais nada se não analisarem estas situações nas empresas. Há empresas do Grupo C, empresa em nome individual, a faturarem mais que sociedades por cotas. Tive numa altura, na primeira partição fiscal, em que havia aquelas empresas todas ali do Morro Bento, ali da 21 de janeiro. Eu disse, não acredito que essas empresas faturem isso. Estavam esse tempo todo sem pagar um único imposto. Eu estive lá sentada na primeira repartição fiscal a resolver uma situação. Eu, quando me sentei e fiquei a ouvir o que estava a passar, eu não acreditei. Agora, ver quanto dinheiro o Estado não perde com essas situações com estas situações todas, E pronto, eles faturam o que faturam e que sejam enquadrados num grupo justo, com justiça, e aqui está feita então a devida correção. Mantém-se no Grupo C em sede de IRT, mas vão poder deduzir os seus custos e a diferença que pode resultar em lucro ou prejuízo. Se resultar em lucro, vai pagar 6,5 IRT, conta própria, Grupo C. Se der negativo, é prejuízo, não tem o IRT, conta própria a pagar, e ainda bem. De facto, era uma injustiça muito grande. Muito grande, e nós o tempo todo reclamamos aqui. Cristina, no artigo 11, número 3, a linha A, fala do prazo do pagamento de impostos para esses grupos, que anteriormente era até fevereiro do ano seguinte a que respeita os rendimentos. Atualmente, na nova legislação, é até o mês de março. Logo, tem já dilatado mais um mês para reunirem as condições financeiras, chegou a esta etc. condição? Porque muitos iam entregar a março e de repente deparavam-se com a conversa das multas e dos juros que está fora de prazo. Pois. Porque a divulgação de que era fevereiro nunca foi divulgada como deve ser. Por isso as pessoas iam para março e em março deparavam-se com as multas e juros. Aqui pronto, ficou mais um mês, ganham mais um mês e já ficam num ambiente mais confortável. Exato. Ficaram enteados durante quanto tempo? De 2014 até agora, 5 anos. 5 anos. Passados 5 anos, voltam a ser filhos legítimos. Mas alguma coisa a crescer no que toca ao IRT? Bom, é só referir ao artigo 16, número 3, onde refere as taxas, que neste caso o Grupo C, estando sujeito às regras do Grupo A do Imposto Industrial, tendo contabilidade organizada, aplica-se a taxa de 30% sobre a matéria coletável, que é dedutível os custos. Muito bem. Tudo de acordo com a contabilidade. A partir do momento que ele opta pela regra do Grupo A do Imposto Industrial a deduzir os custos, a taxa deixa de ser 6,5 e passa a ser 30%. Muito bem. Aqui refere que a matéria coletável do Grupo C referente aos rendimentos apurados nos termos do número 1 e 6 do artigo 9 aplica-se a taxa de 30%. O número 1 e 6 do 9 são estas empresas do Grupo C. Do Grupo C. Muito bem. Pronto, está aqui. Tem tratamento como uma empresa normal. Uma empresa como normal, sociedade sociedade anônima, e é isso que sempre nos debatemos aqui. O Pereira Mendonça devia estar aqui para bater palmas ao legislador, que ele foi dos convidados que sempre reclamou isso. É que se têm rendimentos como tal, então também devem poder reconhecer os custos como as outras empresas normais. Como as outras empresas, quer dizer, quem é por cota tem este privilégio, quem é individual não tem este privilégio, e a individual até tem maior rendimento. Era mesmo uma injustiça. É de parabenizar aqui as nossas reclamações, direta e indiretamente, têm chegado a quem direito, e já está aqui esta correção muito justa. Só para relembrar, a Lei 18/14, Código do IRT, Imposto sobre Rendimento do Trabalho, foi alterada e agora temos a Lei 9/19, aprovada 24 de abril de 2019, entrou imediatamente em vigor e trouxe muitas boas alterações, nomeadamente o Grupo A, que agora
agora traz de isenção o subsídio da alimentação e transporte, deixa de ser 30 mil e passa a ser 60 mil, 30 mil para cada um dos subsídios. Entra para este grupo as gratificações, né, de fim de carreira, elas já não são obrigadas a serem pagas. Caso sejam pagas em sede de IRT, ou seja, vai descontar os impostos devidos. Depois temos o grupo B, e o grupo B tem uma novidade: a tabela dos profissionais liberais entraram os cabeleireiros, massagistas, DJs, estavam de fora, agora estão dentro desta tabela. É assim, poderia estar a haver alguma dificuldade na interpretação, porque a lei já previa músicos, mas o DJ não é bem músico, apesar de sabermos que hoje em dia já há DJs que são músicos. Pois é, conheço situações de DJs em muitas empresas e as empresas já faziam retenção de 10,5 porque incluíam no pacote de outras artes e ofícios. Sim. Mas agora, como está aí devidamente identificado, o detalhe: DJs, cabeleireira, massagista passam a pagar o IRT conta própria em sede grupo B. Estes, parecendo que não, massagistas, por exemplo, geralmente são esteticistas. Sim. São pessoas que faturam muito. Faturam muito. Nós vamos ao nosso mercado, vamos fazer uma avaliação ao nosso mercado em relação a esta profissão. São pessoas que faturam muito, portanto não tem lógica nenhuma eles estarem fora da base tributável. Não pode. E Décio, com relação ao grupo B, a taxa mantém-se 10,5 ainda que deduzirem os custos? Aqui a lei diz que aplica-se a taxa de 30%. De 30%. Ou seja, se ele deduzir os custos, obrigatoriamente terá que passar a taxa do imposto industrial, 30%. Sim. Só fica no 10,5% se não tiver custos a deduzir. Exato. Porque senão seria injusto. Estariam a ter um benefício quer da dedução do custo, quer da taxa. Porque a taxa era inferior. E essa taxa de 10,5% já se está a deduzir 30% de custos. Exatamente. Muito bem. Se calhar aqui é pedir aos contabilistas que tenham esta realidade diariamente nas empresas que tratam das contas. Há muitas empresas que detêm espaços de eventos e todas as semanas têm DJs a desfilarem para tocarem nesses eventos. Então é melhor mandarem por e-mail a lei do IRT, lei 9/19, IRT, grupo A, grupo B e grupo C. Os DJs agora fazem parte do grupo B, que são todos os profissionais liberais. São os DJs, são as cabeleireiras, são os massagistas, agora estão devidamente identificados nesta tabela dos profissionais liberais para tomarem conhecimento. Vou receber 100 mil kwanzas para tocar durante 1 hora. Não vai receber 100 mil kwanzas. Vai receber menos 10,5. IRT conta própria. Na questão do artigo 3º, número 1, onde fala sobre a distribuição de lucros a favor dos sócios de sociedades puramente civis, há que explicar o que é que são sociedades puramente civis. Eu estive a investigar. Isto são normalmente sociedades resultantes de parcerias entre profissionais, prestadores de serviços, em que eles mesmos exercem atividade. Por exemplo, sociedade de advogados, sociedade dos médicos, enfermeiros, etc. Sabemos que as sociedades de advogados já têm legislação própria. Sim. Okay? Mas os médicos são, por exemplo. Para dar uma ideia de que esse tipo de sociedades são prestadoras de serviço de natureza científica, literária, artística, ou seja, de caráter intelectual. Isso é que são sociedades puramente civis. Puramente civis. Ou seja, sempre que estiverem a repartir os dividendos, os dividendos são enquadrados a cada um dos grupos do IRT e paga tranquilamente o IRT que é devido. Exatamente. E também acho que uma das alterações que falamos numa das sessões quartas na ordem é que antigamente a Lei 18 previa isso: os rendimentos dos órgãos sociais tinham 2 opções: ou ficarem no grupo A ou ficarem no grupo B. A Lei 9/19 proíbe estas opções. Obrigatoriamente devem ficar no grupo A. Não existe mesmo essa repartição. Dos órgãos sociais ou órgãos dos sociais obrigatoriamente, quando são nomeados para um conselho de administração, são automaticamente efetivos nesta entidade. Exatamente. O que quer dizer, se eram efetivos numa outra, devem cessar na outra e passam a ser efetivos na nova nomeação e têm tratamento como trabalhador por conta de outra normal. Do IRT, grupo A e
fica conforme são tratados todos os outros efetivos. Olha. A grande novidade neste código é precisamente o tratamento a ser dado ao grupo B e ao grupo C, desde que tenham custos, desde que incorram a custos, vão poder deduzir e terão tratamento como se de uma empresa se tratasse. Sim. É a maior alteração neste código do IRT. Relativamente às questões do subsídio de alimentação e de transporte, aumentou-se o limite de não sujeição ao IRT, todavia não esquecer que estão sujeitos ao INSS. Ah, a Segurança E salvo erro, Social. a Segurança Social só é isento o subsídio de transporte. Nem sempre que o IRT isenta, a Segurança Social também isenta. Apesar de que deviam criar aqui um denominador comum. Pois as bases de dados estão o tempo todo alteradas. Estar ali a configurar, isto está, aquilo não está, isenta, não isenta. Por uns casos sim, outros casos não. Quem tem um software que trata dos recursos humanos fica facilitado, fica já programado para sempre. Dá trabalho no primeiro momento. Mas quem ainda faz em Excel, são fórmulas e mais fórmulas, altera para frente, altera para trás. Isso de cuidado é pouco. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá que está no ar a edição número 95 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio a Sina Guerreiro e o Décio Fernandes. Estamos aqui a falar das alterações dos códigos de imposto industrial e do IRT. A Lei 18, Lei 19/14 foram alterados, existem novas leis e estamos aqui a apontar grandes alterações. Há muitas vantagens, já identificamos aqui no código do IRT. Toda a primeira parte foi abordar só o código do IRT. É o momento de intervalo. Até já. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado em 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é o software. A Sistec e a Anticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para ter 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado. E os nossos preços são bastante atrativos. Sistec Soluções. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a lá, que é a segunda parte da edição número 95 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio 2 contabilistas, membros ao CPCA, a Sina Guerreiro e o Décio Fernandes. Na primeira parte andamos a abordar a alteração do código do IRT. Agora vamos entrar no código de imposto industrial. É a Lei 4/19 de 18 de abril de 2019 que altera a Lei 19/14. A Lei 19/14 era famosa. A Lei do Imposto Industrial é sempre muito famosa, né? Muito. Toda a gente fala da Lei do... Fica mais ligada às transmissões fiscais. Agora é a Lei 4/19 que altera o imposto industrial. Exato. E este imposto industrial encontramos em 2 grupos de empresa, nomeadamente o Grupo A. O Grupo A são todas as empresas que faturam acima de 500 milhões de kwanzas ou têm um capital social 2 milhões de kwanzas. São as empresas do Grupo A. O Grupo B são todas as empresas que têm um capital social abaixo dos 2 milhões e não faturem acima de 500 milhões. Por isso, Décio, começo por si. Alterações no Código do Imposto Industrial. Sim. Dizer antes que a Lei 19
Atenção, pessoal, não foi revogado. Houve foi uma alterado. alteração em alguns artigos. Então, começamos pelo artigo 1º, na incidência. Acrescentou-se a linha F, que diz que também estão, neste caso, sujeitos, o exercício de profissão no formato societário ou associativo. No artigo 5º, número 1, a linha A, foi alterado porque dizia, artigo 5º, número 1, a linha A, as sociedades comerciais ou civis sob a forma comercial. E aqui veio falar de as sociedades comerciais civis com ou sem forma comercial. Foi uma pequena alteração, quase que não se nota. O artigo seguinte é o artigo número 11, fala sobre o início da atividade. O artigo 11, número 3, foi totalmente revogado, onde diz que no ato do cadastramento todos os contribuintes são enquadrados no grupo B do imposto industrial, excepto as que tiverem capital social superior a 2 milhões de kwanzas ou volume de negócios superior a 500 milhões de kwanzas. A antiga lei dizia isto. Isto foi revogado. A ver, vamos, quando se dar o início da atividade, como é que vão classificar as empresas. E o que é que diz o atual? Não, foi revogado, não tenho nenhuma informação. Não tenho nenhuma informação Não. com relação a isso. Não. Estamos a ver aqui na visão dos contabilistas aquilo que os contabilistas percebem e está devidamente clarificado. Há aquelas situações que não precisam de regulamentação e percebe-se logo de primeira. Mas alguma alteração? Agora, este aqui é um artigo que eu gostaria de falar porque está-me a provocar bastantes dúvidas. É o artigo 13, número 2, que na Lei 19/14 diz que não consideram proveitos ou ganhos as rendas recebidas pelo exercício de qualquer atividade sujeita a imposto predial urbano. Ou seja, imaginem que eu sou uma entidade, realizo uma atividade sujeita ao imposto industrial, mas também tenho um imóvel que vou arrendar. As rendas que eu recebo desse imóvel não contribuem para os proveitos sujeitos a imposto industrial. Porque elas estão sujeitas à retenção do IPU. Exatamente. A retenção do IPU na fonte, logo ficam isentos de imposto industrial. Exatamente. Era assim que dizia assim a Lei 19/14. No artigo 13, número 2. Agora, a nova lei, o mesmo número, tem um outro texto totalmente diferente. Diz que não se consideram como proveitos os resultantes de diferenças de câmbios verificados relativamente a elementos do ativo e passivo imobilizados superior a 7% ao ano. O texto é muito diferente. Sim, eu não sim, entendo. Uma coisa é o IPU, proveitos de renda, Exatamente. e outra coisa são proveitos de diferenças de câmbio. Aqui o que eu subentendo neste novo texto, penso que o valor do imóvel, se sofrer uma valorização derivada a diferenças de câmbios superior a 7% ao ano, não se considera como proveito. Só se for inferior a 7%. Mas esse é um texto que não tem nada a ver com o texto anterior. Assim, sendo, o texto anterior foi revogado? Ou como é que é? E a parte dos proveitos provenientes de arrendamento sujeitos a IPU não está num outro ponto qualquer do código? Não encontra nada? Não. Nós iremos aqui passar por todos os artigos que foram alterados por esta lei. E não se encontra nada, e não se encontra nada sobre referência a essa informação. Também é mais um ponto que vamos precisar de um que apoio a presença da AGT, o professor Wilson Salvador da AGT, vamos querer tê-lo aqui, até porque no curso de atualização da OCPCA ele foi o técnico tributário que falou do imposto industrial. É um convite público que eu já estou a fazer. Vamos querer tê-lo aqui no Contas na Hora para detalhar essa nossa interpretação básica à volta do Código do Imposto Industrial. Já está feito o convite e como a AGT é muito simpática, vão logo ceder o doutor professor Wilson Salvador para esses esclarecimentos. Mais alguma alteração? Sim, o que é que tem à volta do imposto industrial? Houve a entrada de mais um ponto no artigo 14. Do número 2, não se consideram como custos os resultantes de diferenças de câmbio verificados relativamente a elementos do ativo e passivo imobilizados superiores a 7% ao ano. Portanto, foi precisamente ao contrário em relação aos proveitos. Os proveitos não são aceitos, então o custo idem, o respectivo custo idem. Olha, eu estou com a sensação que aqui enganaram-se porque na parte dos proveitos puseram o número 2 com um texto semelhante. Agora, na parte dos custos fizeram a mesma coisa. Se calhar queriam era pôr um número 3
ok? E manter o texto do número 2 da legislação anterior. Alguém tem que vir esclarecer este ponto, porque senão vai ser confuso para todos os contabilistas, principalmente, que têm que lidar com isso diariamente. Mas alguma alteração para o Código do Imposto Industrial? No artigo 16 fala sobre o limite da dedutabilidade dos juros e empréstimos dos sócios ou suprimentos. Na lei anterior havia um limite, mas na nova lei fala que os juros e empréstimos dos sócios são aceitos até o limite da taxa de juros referência do BNA. O excedente da taxa deve ser acrescido à matéria coletável. Isso também está muito bem claro, não pode exceder, se exceder é acrescido à matéria coletável. Na lei anterior era taxativo, nada disso era aceito. Dizia mesmo, não são aceitos como custo dedutível, a totalidade. Na totalidade. Agora já há uma flexibilidade, até a taxa do BNA é aceita, a diferença que acresce a matéria. Claro. Muito bem. Qual era o outro artigo, Décio? Temos o artigo 17, no número 2 e 3, fala dos custos indevidamente documentados e dos custos não documentados. Na lei anterior referia que não são aceitos fiscalmente e estão sujeitos à tributação autónoma. A nova lei refere apenas que não são aceitos fiscalmente. Já não faz referência à questão da tributação autónoma. A tributação autónoma ficou uma confusão muito estranha. Eu não gostei da forma como foi legislada a questão da tributação autónoma. Esta parte aqui é daquelas coisas que eu digo que estamos a copiar as leis aos países vizinhos, aos países irmãos, mas angolanizamos, tornámos-la nossa, mas tornámos-la mal, na parte menos boa. Dou o exemplo de Portugal, em que a tributação autónoma era mesmo um valor de coleta, ou seja, mesmo tendo prejuízo, o valor da tributação autónoma tens que pagar, mas aqui na nossa banda não. O valor da tributação autónoma, a anterior legislação, referia que acresce-se na mesma matéria coletável. Portanto, se tu nunca tiveres lucro a pagar, nunca vais pagar a tributação autónoma. Portanto, isso foi corrigido neste caso. Foi corrigido, retirado a tributação autónoma. Acabou-se a tributação autónoma. Eu concordo, ou são custos aceitos ou não são aceitos. Isso de tributação autónoma, há muito que se lhe diga. Era para aumentar a receita fiscal, sim, não é? sim. O artigo a seguir, Décio, o que é que diz? O artigo a seguir, o artigo 18, número 1, a linha A, fala sobre o imposto industrial, o IRT, o IAC e o IPU não ser, digamos, aceito fiscalmente, independentemente de ser, por exemplo, o IPU ser arrendado ou não. Ao que parece que, de acordo com a lei anterior, mesmo o IPU sobre o valor do património, que é custo da empresa, porque o IPU do arrendamento não é custo da empresa. Não é, mas o IPU do proprietário do proprietário é, exatamente. Mas a nova lei diz mesmo, é específico, detalha mais, ou seja, dá aso a menos erros de interpretação. Diz mesmo que o valor do imposto industrial, o IRT, o IAC e o IPU sobre imóveis arrendados não são aceitos. Sobre imóveis arrendados, okay? E está muito bem claro. Sim, imóveis arrendados porquê? Porque imóveis arrendados já estão isentos de imposto industrial. Não pode ser custo. Pode ser custo. De maneira nenhuma não pode ser custo. Logo, por exclusão de partes, o IPU sobre o valor do património é custo da empresa exatamente. E é aceito fiscalmente. Custo. Okay? É custo, o exemplo básico, as instalações da LAC têm que pagar IPU anual. Este IPU anual é custo da LAC. Exatamente. Mas se a LAC arrendar a uma outra instituição e essa instituição fizer a retenção do IPU, este IPU já não é custo para a LAC. Muito bem. Está bem claro este ponto. Agora vamos para 58. 58. Das obrigações declarativas. Obrigações declarativas. Muito bem. No anterior não tínhamos o número 4. E o número 4 tem aqui que os contribuintes do grupo B que apresentam as suas obrigações declarativas nos termos aplicáveis para os contribuintes do grupo A passam a deduzir 10% das suas despesas administrativas relacionadas com a aquisição de aplicativo informático e respectivas licenças, contratação de contabilistas, bem como outras despesas associadas. Estão a incentivar as empresas a contratarem um contabilista e quem contrata um contabilista vai ter um benefício fiscal. Assim como esse legislador está comigo assim agora, como o aplicativo informático. Assim quando contratarem um informático, um contabilista, mas quem? Com a aquisição do aplicativo informático, respectivas licenças. As próprias licenças. Pois, contratação de um contabilista, bem como outras despesas associadas a isso, né? Portanto, quer dizer que isso é incentivar as empresas a terem
a contabilidade organizada, temos tudo feito eletronicamente. E esse de estar feito está eletronicamente, o feitamente- informático é muito importante nesta instituição. Sim, Muito é bem. muito importante. É para dizer que uma empresa não pode arrancar sem um contabilista. Não pode. Não, isso é uma Não verdade. É Não assim, pode. É uma boa nova. isso é uma lufada de ar fresco mesmo. Uma vez que Então vamos lá, com estas... como é que vamos deduzir isso? Como é que será a dedução, Décio? Não, é assim, antes de falar de como é feita a dedução, aqui fala, por exemplo, aplicação informática. Epá, vamos ser terra-terra, software de gestão, ok? sim. E suas respectivas licenças, porque existem São custos anuais. Existem ok? custos anuais, há uma manutenção. E uma manutenção é esses zero. custos Cristina, todos. há aqui uma coisa que nós não lemos. Desculpa, Lécio. Sim. O ponto número 5, que diz que o benefício fiscal previsto no número anterior, que foi que nós lemos há bocadinho, tem uma duração de 3 exercícios fiscais sucessivos e aplica-se a partir do exercício fiscal de 2019. Ou seja, não é apenas para este ano ou para o próximo. É nos próximos 3 3 anos. exercícios. Sim. E- Nos próximos tempos. Exercícios. exatamente. Como assim? Vamos Bom, tentar perceber. Eu até Este anotei benefício aqui. fiscal. Que nós vamos Nós começar vamos a ver deduzir no a número partir de 4, agora. sim, número 4, portanto tem uma duração de 3 exercícios fiscais sucessivos e aplica-se a partir de 2019. Ok, a partir Portanto, é de 2019, 2020, se eu tiver uma dedução e Sim. não poder deduzir em 2020, tenho 3 anos para Para deduzir deduzir, e assim sucessivamente. sucessivamente. É uma dedução com dedução de 3 anos. É como se 3 fosse anos. retenções. Sim. Temos 3 anos para recuperar. A minha leitura é esta. Eu tomei nota aqui de uma coisa. Eu acho que, mais uma vez, temos aqui trabalho de casa para os nossos colegas e colaboradores Da AGT. da AGT. Aquilo que subentendo é que o benefício fiscal previsto no número 4 do artigo 58 tem a duração de 3 exercícios fiscais sucessivos e aplica-se a Duração. partir do exercício fiscal de 2019. Eu entendo o seguinte. Para já, a minha primeira questão é o seguinte. A partir do exercício fiscal de 2019, inclusive ou exclusive? Porque se for inclusive, termina em 2021. Se for exclusive, terminará em 2022. Uma das coisas que a AGT tem que nos esclarecer. O facto de serem 3 exercícios fiscais sucessivos, eu entendo é que este ano eu tenho custos, 10% desses custos é dedutível. Próximo ano eu tenho custos, 10% desses custos são dedutíveis. Até o terceiro ano. Não subentendo o que que eu ele é entendo é- reportável. O termo não diz que é dedutível até 3 exercícios fiscais seguintes. O que eu entendo aqui é que nós vamos. Qual é a porcentagem já agora? 10%. 10%. Eu tenho um custo de 1 milhão de kwanzas com a empresa de contabilidade. Sim. E 10% de 1 milhão de kwanzas vou deduzir a matéria coletável, que vão Exato. ser 100 mil kwanzas. Exato. Mas acontece que a partir de 2019 eu tenho prejuízo. 2020 também tenho prejuízo. Sim. 2021 também tenho prejuízo. Quantos exercícios são? 3. Três. Então, em 2022, obrigatoriamente eu tenho que ter lucro para me permitir deduzir. Se eu não deduzir, perdo a utilização e começo do desse zero e assim benefício, sucessivamente. sim. Sim, Em sim. bom rigor, espera-se que todos os anos as empresas nesta condição tenham lucro todos os anos e todos os anos vão abater a matéria. Vai ser ali naquela linha a Naquela crescer. linha a crescer. A crescer 10% desses custos É, sim, com senhor. informático, com contabilistas, contabilista e com com todos assistência e os serviços, manutenção, sim. com as licenças. Os grandes Eu- contribuintes têm custos altíssimos com estes serviços. Os softwares. senhor. Imaginem uma empresa que fortuna. utiliza o O SAP. SAP. É uma fortuna mesmo. Ei. Mas uma coisa, uma nota. Aqui fala contratação de contabilista, bem como outras despesas associadas. Quais são Imaginemos que uma empresa que tenha o contabilista tem custos com cotizações. Logo, também é uma despesa associada ao contabilista ou ao software. Muito bem. Isso é uma boa nova. As empresas todas podem contratar os contabilistas, podem contratar os informáticos, têm benefício fiscal de 10%. Se ao longo do ano forem 1 milhão de kwanzas, já poupam de imposto industrial 100 mil kwanzas. Parece pouco, mas é muito. E para aquelas empresas que faturam muito, que têm custos altíssimos com estes serviços, vamos ter aqui uma folga, um benefício muito, muito bom nas contas. Agora estou curiosa em saber que alterações traz a Lei 4/19 no que toca a
penalizações. Por exemplo, a falta da entrega da declaração do imposto industrial em abril ou em maio, falávamos em multas de 800 mil kwanzas, que podia chegar a 1.800.000, depois com reduções e mais isso e mais aquilo, chegava a 240, o que é que esta alteração traz à volta deste artigo? Este artigo, Cristina, é o artigo 75, incumprimento das obrigações declarativas. Eram valores altíssimos, chegavam a 1.600.000 kwanzas. De que forma é que ficou este 1.600.000 kwanzas dentro destas alterações? Todos os contribuintes do grupo A e B que apresentam a declaração modelo 1 têm que pagar, fora do prazo, têm que fazer o pagamento de 300 mil kwanzas. Muito bem. E os do grupo B que apresentem o modelo 2 vão ter que pagar 200 mil kwanzas. Ah, muito bem. E caso haja alguma redução, chegamos a que valor? Bom, é assim, de acordo com o Código Geral Tributário, aquelas reduções já preconizadas na lei, por exemplo, o pagamento no prazo de 15 dias, que na própria notificação a AGT envia, está lá, reduz para os tais 30%. 30%, sim, acabam de pagar 90 mil 30% de 300 mil kwanzas são 90 mil kwanzas. É isso. Então sai de 800 mil para 300 mil e de 240 para 90 mil. É sim, senhor. Isso é uma grande boa nova. É. Sabem que há muitos contabilistas que não concordam com esta redução das penalizações. Eu sou um deles. Porque, pois é, Décio, já agora diga-nos porquê que não concorda. Eu não concordo porque eu acho que vamos estar, digamos, a prejudicar o próprio Estado. Porque é preciso as empresas fecharem as contas, prestarem as declarações, para que se, por exemplo, tenhamos dados estatísticos, para que o próprio Estado possa saber o que pode contar em termos da elaboração do Orçamento Geral do Estado. Okay? Nós estamos desta forma aqui, a premiar quem não cumpre. Porque, é assim, eu acho que o espírito do legislador é exigir o cumprimento das obrigações declarativas. Não é só a arrecadação do dinheiro, da receita, mas sim fazer as entidades cumprirem. Nesta situação, eu acho que inverteu-se o papel. Mesmo na legislação anterior, onde a multa era superior, eu acho que mesmo consoante a situação, podia-se diminuir o valor da multa, já que está preconizado também na Lei Geral do Trabalho, os 800 mil passava para cerca de 240 mil, mas consoante a situação, porque da mesma forma como verificam se há dolo ou não, conseguem mesmo de determinar se a situação em causa foi de forma prejudicial ou não. Eu não concordo sinceramente com esta e acabam por beneficiar sempre o infrator. Quer dizer, e não cabe benefícios para os cumpridores. Os cumpridores, pois é. Porque a outra reclamação que tive com relação a esta situação foi que com os 800 mil kwanzas já não cumpriam com nada, é sempre o contabilista andar atrás da informação. Agora que passou para 300 mil, ainda com este grande benefício de 90 mil, que o Código Geral Tributário permite que seja reduzida em 30%, só terão que pagar pelo não cumprimento da obrigação declarativa 90 mil kwanzas, e agora que não dão mesmo as contas para nada. Ano mais anos vão estar a entregar o exercício de 2018 em 2022, em 2025, por aí fora. Depois não varia de ano a ano, 90 mil para todo sempre, por exemplo. Há aqui realmente uma situação de desconforto. Mas é assim, Décio Fernandes, Sina Guerreiro, não é possível falar das alterações todas em um único programa. A parte que fica em aberto, vamos deixar para a AGT, porque a AGT volta para aqui para falar disso novamente. Sim, eu concordo. E eu já estou a dizer quem é a pessoa que eu quero aqui em estúdio. O professor Wilson Salvador, que ele no curso de atualização foi nosso professor, e ele foi precisamente o técnico da AGT que teve a responsabilidade de ir abordar o imposto industrial. Então, professor Wilson Salvador, como soube apresentar. Estou a fazer campanha pública. Já estamos aqui a dizer publicamente que queremos o professor Wilson Salvador para vir abordar as alterações do Código do Imposto Industrial. Que alterações estão à volta da Lei 19/14? Queremos aqui, sim senhora, e já agora estamos a receber mensagem de muito longe. Isso é motivo de muito orgulho. O Contas na Hora chega à Bulgária.
a um empresário angolano na Bulgária e tem estado a acompanhar o Contas na Hora. O nosso muito obrigada pela companhia na sua viagem. Esperamos ter a oportunidade de um dia deste tê-lo aqui nos nossos estúdios. No Contas na Hora também vai receber empresário. Se calhar o senhor que está na Bulgária vai ser mais um dos empresários que cá vai estar. Assim que chegar, por favor, informa-nos. Nós fazemos questão de ter um programa para falar consigo. Nosso muito obrigada à equipa Contas na Hora, à OCPCA, a direção da OCPCA agradece por nos estar a acompanhar de tão longe e esperamos estar a passar aquela informação que precisa e qualquer coisa disponha. Muito obrigada mesmo. Não sabia que o Contas na Hora estava a chegar tão longe. O nosso ouvinte da Bulgária, que é um empresário cá em Angola, é o senhor Kostadini Luchansky. O nosso muito obrigada por nos estar a acompanhar de tão longe e quando regressar a Angola fazemos questão de tê-lo aqui nos nossos estúdios. Nosso muito obrigada mesmo. Andamos aqui a abordar temas pertinentes e que vai fazer também a sua vida empresarial mudar e de que maneira. Por isso é que nós existimos, para contribuir sempre. Sina Guerreiro, nosso muito obrigada por esse desfile aqui no Contas na Hora. Obrigada, Cristina. Com muito prazer estaremos aqui quantas vezes forem necessárias, não é? Muito bem. Décio Fernandes, mais uma vez o nosso muito obrigada. Cristina, muito obrigado uma vez mais pelo convite. Eu gostaria apenas de cumprimentar a minha esposa Janine e as filhotas Daniela e Beatriz e dar glória a Deus por estarmos aqui a ouvir o programa Contas na Hora. Muito bem. Para dizer aqui, temos sempre uma novidade no fim de cada programa. Agora a grande novidade, vamos fazer um programa com os contabilistas, os convidados de luxos de sempre, mas qualquer um outro contabilista que queira se juntar a nós para contribuir, identifiquem-se nos grupos do WhatsApp, serão bem-vindos. Mas há um programa que queremos fazer com os contabilistas sobre que tratamento dar ao cliente que nos bate à porta pela primeira vez. Há muitos contabilistas que não sabem que direção tomar quando chega um cliente, um contribuinte, pela primeira vez. Ouvimos essas questões nas quartas da ordem, por isso decidimos fazer um programa para todos nós, daqui para frente, seguirmos da mesma maneira. Ninguém vai andar para a direita, outros para a esquerda. Há um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Vamos estar aqui a tratar deste assunto no Contas na Hora. A outra promessa que também fizemos com os contabilistas, o outro acordo com os contabilistas residentes, é fazermos uma visita ao mercado do 30. A equipa Contas na Hora, com os seus convidados contabilistas, vão fazer uma campanha no mercado do 30. Brevemente vamos trazer novidades. Muitas do novidades. Que é o mercado do 30. Vamos falar com as vendedoras, com os senhores dos contentores e vamos tentar fazer um trabalho contabilístico com relação à visita efetuada ao mercado do 30. Quando eu chegar ao mercado do 30 me identifico, porque as senhoras já devem estar a ouvir o programa. Muito bem. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. E assim chegamos ao fim da edição número 95 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora.
um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.